A cidade de São José possui 2 conselhos tutelares, cada um com 5 conselheiros eleitos após a aprovação em processos seletivos de prova escrita e também eleição. Eles têm a responsabilidade de zelar pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes, intervindo sempre que esses direitos forem ameaçados ou violados pela sociedade, pelo Estado, pelos pais ou pelos responsáveis, ou devido ainda à conduta das próprias crianças e adolescentes. E para falar sobre essa atuação aqui em São José, do Conselho Tutelar, nós estamos recebendo a conselheira Ana Lúcia Teixeira. Ana, seja bem-vindo. Obrigada. Bem-vindo, uma honra ter você aqui conosco. Obrigada. E você, é claro, o nosso convidado para essa entrevista que está só começando. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista de hoje. Muito obrigado por ter você conosco nessa entrevista. Ana, falar de conselho tutelar, é claro, falar sempre de crianças e adolescentes. A gente já deu uma abertura aqui falando sobre a atuação do conselho tutelar. Como é a atuação do conselho aqui na cidade de São José? Então, como você mesmo falou, nós temos 2 conselhos tutelares. O trabalho do conselho ele é de 24 horas diária, de segunda a segunda. Então, a qualquer momento que houver necessidade, independente de ser sábado, domingo ou seja à noite, sempre terá um conselheiro em atendimento. Então, nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a demanda é grande? É bem grande. Nós estamos falando aí, em média, quantas pessoas atendidas mensalmente? Eu acredito que chega em torno de 1.000. 1.000. Uhum. E aí, quando falamos de plantão, quantos conselheiros ficam de plantão? Nós temos... são 5 no Conselho da Praia Comprida e 5 em Barreiros, né? Isso, na verdade ficam sempre um conselheiro no período noturno, que ele é o plantonista. Em cada unidade ou para as duas? Para as 2 unidades. As duas. Final de semana e no período noturno fica um conselheiro para toda São José. Que demandas costumam surgir, Ana? Em nível de plantão, geralmente são agressão física, abuso sexual, abandono de incapaz, esses são os que mais acontecem em nível de plantão. Uhum. E no dia a dia? No dia a dia, nós temos bastante a questão da infrequência escolar, uma demanda muito grande da saúde, vagas escolares também, hoje não tão expressivo quanto a saúde. Hoje, no município, a maior quantidade de solicitações no conselho sempre batem na saúde, mesmo que sejam oriundas da educação, mas são sempre relativas à saúde. Aí, relativas à saúde, o que é buscado? Geralmente, nós estamos com uma demanda grande de crianças aguardando por avaliação neurológica, né? Para estar verificando se a criança tem um TDAH ou se a criança tem algum grau de autismo, que acaba influenciando na educação, nos benefícios que essa criança tem direito, né? Então, hoje, o foco maior é na saúde. E em questões de educação? Em questões de educação, hoje ainda tem as vagas que são para creche, né? Que a gente chama que é o CI. Para os centros de educação infantil, é a maior demanda que nós temos hoje no município. Uhum. E quando a gente fala da família, do seio familiar, nós estamos falando de que tipos de problemas que costumam chegar no Conselho Tutelar? Hoje em dia a gente tem muita questão dos adolescentes pós-pandemia, que eles se tornaram muito introspectivos. Se fecharam, né? Ainda mais. Isso, daí o que acontece? Acontecem muitos casos de automutilação. Então a demanda, digamos até que chega a ser um adolescente por dia como demanda de automutilação no município de São José. Ou seja, os adolescentes estão com dificuldade para poder se relacionar. Exatamente. Estão principalmente, isso aflorou mais devido à pandemia. Após pandemia, foi a maior situação assim que nós tratamos. Por quê? Porque esses adolescentes não queriam mais voltar para dentro de sala de aula. Então, teve essa dificuldade de readaptação desses adolescentes no âmbito social. Pois é. Quando a gente fala de um adolescente que se automutila nessa idade, né, 16 anos de idade, que é a faixa do período da adolescência, e a gente solicita então que o Conselho Tutelar ele haja nesse caso, o que o Conselho Tutelar faz numa situação como essa? Primeiro a gente costuma ouvir, né, tanto o pai desse adolescente quanto esse adolescente. Para entender a situação. Exato, mas nunca de maneira investigativa, e sim a gente ouve. Né? Porque a gente sempre costuma falar que
a questão dos detalhes, essa criança, esse adolescente vai estar conversando mesmo com a psicóloga. Né? Então, o conselho é para ele ter uma noção do diâmetro que está esse problema. A gente ouve separadamente sempre os pais e ouve também a criança e o adolescente, que é o principal, para a gente poder imaginar junto em colegiado, porque o que acontece? A gente faz os atendimentos individuais, mas uma vez por semana existe o colegiado, que são os 5 conselheiros. Então, todos os casos que entraram durante a semana vão ser avaliados em conjunto, com os 5 conselheiros. O conselho, então, ele tem a função realmente de aconselhar e de encaminhar. Exatamente. Aconselhar e encaminhar. Então, digamos, olha, se esse adolescente já está com um perfil de CAPS-I, ele precisa de um atendimento com psiquiatra. O CAPS-I é? O Centro de Atendimento Psicológico de Crianças e Adolescentes aqui do nosso município de São José. Está precisando desse atendimento, é encaminhado para lá. Exatamente, como demanda direto do Conselho Tutelar. E ele vai, Ana? Os pais levam? Os pais, na grande maioria, até levam, só que a gente está com dificuldade de profissionais dentro do CAPS-I. Dentro do CAPS-I. Exato. Que aí o que acaba acontecendo? Quando a gente faz um encaminhamento e lá na frente há esse entrave de não ter o profissional para atendimento, dá um prazo de 2 semanas, 1 mês, aquela demanda retorna para o Conselho Tutelar. Então, muitas vezes a sociedade pensa que o Conselho não fez nada. Não é que não fez, é que lá na frente esse atendimento travou. Então, ele acaba retornando para o Conselho Tutelar. Os pais costumam entender o trabalho do Conselho? Depois que conhecem, sim. Porque que conhecem, sim. Há uma máxima, né? Há um estereótipo sobre o Conselho Tutelar, uma visão, uma forma de ver o Conselho, que não é nem um pouco interessante, né? No dia a dia a gente observa que a sociedade criou o Conselho como um fantasma, né? Se ele está indo, exatamente. Tutelar, né? Os pais usam o Conselho Tutelar até para ameaçar os filhos. E eu sempre falo para os pais, não façam isso. Por quê? Porque a criança tendo a liberdade de conversar com um conselheiro, nós acabamos descobrindo coisas que às vezes os pais não conseguem alcançar. Né? Então é muito importante, até um trabalho que futuramente que a gente pretende trabalhar, é essa questão com os pais mesmo de que nós somos parceiros das crianças e adolescentes. Então, eu sempre falo, né, que quem tem que gostar de mim é a criança e o adolescente. Muitas vezes não vai ser o pai que vai adorar o conselheiro, mas sim a criança. É para eles, né? Exatamente, a criança e o adolescente. Que, é claro, tem que ser feito também com os pais, até porque há o convívio, né? Exatamente. É um desafio, Nana. Bem grande, mas é muito prazeroso quando a gente acaba conseguindo um resultado positivo. Que por exemplo, quando existem faltas escolares, existe o Apoia, que é um sistema utilizado em toda Santa Catarina, né? Então, o aluno faltou 5 dias consecutivos ou 7 alternados num prazo determinado. Primeiro, a escola tenta conversar com a família, não deu certo, vai para o Conselho Tutelar. Né? Então, quando a gente chega lá e consegue fazer com que esse adolescente, que geralmente são adolescentes, voltem para a sala de aula, é muito prazeroso e gratificante para a gente. É o resultado. Né? Exatamente, de um trabalho, né? Muito bom. Agora, quando eu te falo, Ana, da questão da demonização do trabalho do Conselho, eu me refiro em grande parte à questão do adolescente infrator. Né? Mas hoje não é uma função do Conselho Tutelar fazer esse atendimento. Não, isso não é função do Conselho Tutelar. Mas o Conselho, às vezes, paga conta, às vezes, na opinião de alguns pais, né? Isso, da sociedade, né? Isso, na verdade, a respeito do adolescente infrator, isso é lei, não é algo criado no município de São José. E o que acontece? Quem atende o adolescente infrator é a delegacia da criança e do adolescente, que deve ter essa equipe para atendimento imediato. DPCAM, né? Exatamente. Só que na falta desse serviço, o Conselho sempre contribuiu, mas quem aplica as medidas não é o Conselho Tutelar. É o Conselho. Na verdade, a gente estava dando um apoio pela falta de profissionais, no sentido de estar deslocando esse adolescente, a gente contribui para estar encontrando essa família, porque a maioria das vezes eles não falam onde é que está o familiar, daí a gente tem um sistema e faz uma busca, essa sensibilização da importância da família, mas não é a função do Conselho Tutelar trabalhar com os adolescentes infratores. Por quê? Porque quem aplica a medida não é o Conselho Tutelar. E o Conselho ainda faz essa função de ajudar? Hoje em dia, em São José, não. Só na localização. Em São José, não. A gente já conseguiu, inclusive, isso já consta como não atribuição do conselheiro na lei municipal. É interessante isso, né? A gente, claro, os pais, em geral, têm uma visão daquilo que é próximo a eles. Exatamente. Ou seja, do que é criar um filho dentro da sua casa. Exatamente.
Agora, não passa pela cabeça de alguns pais, eu diria pela maioria dos pais, o que é ter um filho nas condições que outros pais têm. Exatamente. Então tem pai que tem filho que realmente há um desafio enorme ali para poder lidar com o filho. Claro, tem diversas questões envolvidas, porque a questão ela não é específica, a questão é macro, tem diversas características da formação, do exemplo dos pais, enfim, da estruturação da família, dos problemas, enfim, tem problema de toda ordem. Exato. Agora, é importante, né, Ana, que a gente entenda que é preciso que a gente garanta o direito da criança e do adolescente. E é importante falar sobre o que são esses direitos. O direito à educação. Então, muitas vezes a gente chama um pai e ele chega lá bravo e depois ele verifica que ele tem uma demanda que pode ser resolvida pelo Conselho Tutelar. Então, ele já sai de lá agradecendo. Por quê? Porque ele passou a conhecer a real importância do conselheiro tutelar. Então, tudo eu acredito que é uma questão de um melhor trabalho com a comunidade como um todo. Eu falo sempre e repito isso, que hoje, se as pessoas soubessem a importância de um conselheiro que vai estar lá junto com o orçamento da prefeitura, contribuindo com informações na parte do orçamento. Então, digamos, né? Olha, prefeito, hoje a gente precisa dar uma atenção maior para a saúde, agora para a educação. Então, nós conseguimos fazer isso, né? Tanto que existe um sistema que é o CIPIA, que é utilizado em todo o Brasil, que um dos objetivos é esse, colher dados, né, através do que nós, conselheiros, lançamos, para que se tenha uma estatística de todas as situações, de abuso sexual, o que é demanda de vaga escolar. Então, nesse CIPIA, nesse programa, hoje, nós conseguimos essas informações que são lançadas pelos conselhos tutelares. Tem muita coisa para a gente falar a respeito disso. Você estava falando, eu estava me lembrando aqui, né? Muito a gente fala de, por exemplo, hoje, levando para uma outra esfera, da tal da ressocialização, por exemplo, né? Sim. Ressocializar. Mas ressocializar aquele que um dia foi socializado. Exatamente. E nós vivemos num país com tantas desigualdades em questões de acesso, inclusive à educação. Graças a Deus a gente vai mudando esse quadro, mas ele ainda se apresenta, em que se ressocializar alguém, por exemplo, aí não falando de criança e adolescente, mas falando de adulto, é um desafio. Sim. Por quê? Porque os acessos são dos mais diversos, de gente que teve e gente que não teve acesso. Agora, trazendo para a questão da criança ou adolescente, nós falamos também de estrutura familiar. Exatamente. Né? Que são que é também estruturas... Mas o que acontece? Eu sempre falo, né? Antigamente nós tínhamos uma TV na sala para toda a família assistir junto o que fosse determinado. Mesmo que eu não gostasse, era a hora do jornal dos pais assistirem, a hora da novela da mãe, a hora da novela do filho, era uma TV. E o que acontece hoje, e se percebe muito quando a gente encaminha esses jovens, por exemplo, para uma vaga de estágio. Ele quer comprar o tênis dele, o celular dele, a televisão dele. Então, são várias pessoas que residem no mesmo ambiente, mas com propósitos diferentes. Né? Então, eu sempre falo que a questão do trabalho da família como um todo, que muitas vezes é isso que falta dentro, que para que até não chegue num conselho tutelar, é a questão do ambiente familiar. Isso realmente, para mim, é um dos itens que mais precisa ser trabalhado pela sociedade. Porque hoje o pai trabalha, a mãe trabalha, o adolescente trabalha, e aí todos vivem na sua ilha, com as suas necessidades. Então, não existe mais aquela necessidade da família. Então, digamos assim, eu sempre falo para os meus adolescentes, quando tu receberes o teu primeiro salário do estágio, leva um bolo gostoso para vocês tomarem café, mas tomar café você, com a sua mãe, com o seu pai. E lá nos primórdios, eu digo assim que há anos atrás, uma situação que me chamou a atenção foi porque havia uma situação de conflito entre os pais. E aí eu peguei e falei para ele, olha, vamos combinar uma coisa, tu só vai sair daqui quando tu der um abraço na tua mãe. E foi resistente, mas depois que esse abraço saiu, eles nunca mais voltaram para um atendimento no Conselho Tutelar. Então, são coisas assim que parecem ser pequenas, mas que têm um resultado muito significativo para a gente enquanto conselheiro, né? Mas é claro, mas o que nos faz tropeçar durante a vida não são as grandes pedras, verdade, são as pequenas, né? Exatamente. E aí esses detalhes, essas coisinhas que a gente chama de pequenas do dia a dia, um simples beijo,
Exatamente. Isso muda tudo, mas custa, né? muitos adolescentes custam a dar um abraço no pai, porque deveria ser algo automático, deveria ser algo prazeroso. E custou. Então, olha, tua mãe trabalhou o dia inteiro, a tua mãe largou o trabalho para estar aqui, então ela te vê como uma pessoa importante na vida dela. Vai lá e dá um abraço nela. E foi difícil, ficou um tempão sentado. Eu falei, enquanto tu pensa se tu vai abraçar tua mãe ou não, eu vou aqui fazer um documento. Mas eu tô te aguardando. E até o momento que ele foi lá e deu um abraço na mãe dele. Então, isso que a gente também tenta estimular, essa é uma ferramenta, então, do conselho. Exatamente, exatamente. Quais são as ferramentas que o conselho costuma usar? Aí eu vejo que há a questão, né, do amor, da sensibilidade. Exatamente. É por aí o caminho? É o que falta hoje. Primeiro, da confiança. Porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai num plantão de madrugada, é uma criança e não um adolescente. Então, muitas vezes tem 5, 6 anos e, teoricamente, eu sou uma pessoa estranha para ela. Mas eu sempre falo para todo mundo, nenhuma criança nunca se recusou a vir quando solicitado, porque muitas vezes a gente precisa levar numa delegacia, fazer um exame de corpo de delito, até mesmo um acolhimento institucional. Então, o que a gente precisa muito na parte do conhecimento é essa questão de lidar com a pessoa como um ser humano, que tem sentimentos, que é uma criança que está ali inofensiva, que não está entendendo muito bem o que vai ser feito com ela. Porque isso a gente, né? Então, imagina, eu vou sair da casa da minha mãe, eles perguntam, minha mãe vai ser presa? O que vai acontecer agora? Então, a conversa com essa criança e adolescente é uma parte primordial no nosso trabalho. Esse diálogo, né? Eu me lembro, Ana, que eu trabalhava como repórter policial nesse tempo, há uns 8, 10 anos atrás, e numa emissora comercial aberta, e estava numa delegacia, 11h30 da noite, meia-noite, estava lá fazendo um plantão lá pela emissora. De repente, a polícia chega com um adolescente. Apreenderam um bocado de drogas numa boca, aí trazem um adolescente, todo mundo fugiu, o adolescente ficou, levaram ele pagou, né? Teve que ficar ali com a conta da droga. Enfim, teve que dar conta. Aí isso o delegado conversou com ele, eu não vou dizer o local onde isso ocorreu, naturalmente, mas ele disse o seguinte, olha, tu é adolescente, eu não posso te prender, não posso te manter preso, eu vou te liberar. E agora tu vai lá na boca dar conta da droga que foi apreendida por o dono da boca. Aí o delegado liberou ele. No que o delegado libera, dá mais ou menos uns 20 minutos que a gente estava aí na delegacia, chega quem? A mãe do guri. A mãe do adolescente. Aos prantos, chorando. Por favor, delegado, mantém meu filho preso. Se ele não ficar preso, e dessa noite ele não passa. Infelizmente. Isso é comum, Ana? Infelizmente, sim. É mesmo? Infelizmente, sim. É algo que me leva, que me deixa uma interrogação, é a questão do pós, né? Que seria o quê? São as medidas socioeducativas que são aplicadas para esses adolescentes que são envolvidos principalmente com essa questão de entorpecentes, né? Que aí quem aplica é sim o Ministério Público, mas nós, enquanto conselho, não temos acesso às medidas que realmente são aplicadas nesse sentido, infelizmente, né? Então mas isso acontece bastante. Tem demanda? Tem bastante. Tem bastante. Porque geralmente, por eles serem menores, eles que sempre acabam pagando, sendo apresentados na delegacia. Né? Então, várias vezes, enquanto o conselho ainda atuava em delegacia, acontecia de nós estarmos lá, aguardando a família ou tentando contato, e apareceu o advogado para estar tirando esse adolescente, antes mesmo que a gente conseguisse levar eles para uma casa de acolhimento, para um atendimento que antes era feito no município e hoje não tem mais, né? Que antes nós tínhamos uma casa masculina para esse tipo de situação e hoje nós não temos mais no município, justamente porque não é mais a atuação do Conselho Tutelar. Nesse caso aí, claro que agora o Conselho já não atua nessas situações, Exato. né? Atua vez ou outra para ajudar, para colaborar, mas aqui em São José não tem mais. Não, nós não mais realizamos o trabalho, que na verdade o que acontecia? O Conselho era chamado até a delegacia, entrava em contato com o pai adolescente e entregava para o pai, então não era aplicada nenhuma medida. Então nós fazíamos meio que a parte só de transporte desse jovem, né? Não tinha muito o que não fazer. Não tinha muito o que fazer. Até porque a atuação, sim, é da delegacia. E do Ministério Público. E do Ministério Público. Exatamente. Como é que nós estamos aqui em São José, Ana, em relação ao Conselho Tutelar, quando comparado com as demais cidades da nossa região e do nosso estado? Olha, eu vejo, enquanto nós, um time de 10 pessoas, eu estou falando do time atual, que
a quantidade o conhecimento que nós temos hoje, que eu falo porque há 10 anos atrás, quando eu era conselheira, ia demanda de fralda descartável, pedido de leite especial. Então, hoje não. Hoje a nossa demanda é questões de saúde, uma demanda de Ministério Público, uma demanda de PAEF, que são onde as famílias são atendidas quando já tem uma questão de violência. Então, o conhecimento que se tem hoje da lei e a utilização tem melhorado muito o atendimento dos jovens aqui do município de São José. Eu fico bem orgulhosa em falar isso, porque nós buscamos sempre a atualização, né? Então existe o ECA, tem o ECA, mas também tem algo no civil, tem algo no penal. Então a gente tenta sempre estar buscando mais informações, mais subsídios que a gente possa realmente fazer com que se efetive o direito da criança e do adolescente. Muito bem. Ana Lúcia Teixeira, conselheira tutelar, quero te agradecer muitíssimo pela tua presença hoje aqui, pela tua vinda aos nossos estúdios. Deixei de te perguntar alguma coisa que gostarias de falar? Não, eu acho que acredito que está bem esclarecido, mas eu penso que a gente precisa trabalhar isso com a população. Em decorrência, né, vou até falar um assunto que recente, a eleição para o conselho ela não é obrigatória, mas ela é muito importante. Por quê? Porque lá vão estar os profissionais que vão ficar atuando em qualquer necessidade que a criança ou adolescente venha a ter. E o que para nós é por surpresa até da própria organização, surpreenderam-se, porque foi pouco divulgado, mas ainda assim, mesmo que se considerada baixa, para a gente foi uma vitória. A população está aderindo, enfrentando filas para poder fazer, dar lá o seu voto para um conselheiro que vai estar agora nos próximos 4 anos. Muito bem. É importante nós destacarmos, estamos hoje gravando a entrevista em outubro de 2023, a Ana, que era suplente nessas eleições agora de 2023, a Ana então passou a ser titular. Exatamente. Com uma boa quantidade de votos. 857 pessoas saíram de casa para votar em mim. Que espetáculo, Exato. Né? Verdade. Aí você ficou em que posição? Foi em terceiro? Em terceiro lugar, no geral, e no distrito de Barreiro, que é a zona 84, eu fiquei em primeiro lugar. Muito bom, Ana. Isso. Sucesso para você. Obrigada. Como conselheira. Nesse nosso bate-papo já entendemos que você está na sua praia, está na sua área. Os olhos brilhando aqui da Ana falando dos temas, então vocação, sem sombra de dúvidas, é extraordinário quando o ser humano está na área em quem tem quem está, e eu percebo que tu estás, então sucesso para você, o que precisar da nossa equipe da Câmara, estamos à sua disposição. Então tá bom, obrigada. A você que nos acompanhou, muito obrigado por sua audiência, a entrevista na íntegra e muitos outros assuntos estão à sua disposição no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.